Chegou a época do ano de fazer metas e a primeira meta que eu vim apresentar para vocês faz parte do nosso clube de leitura de clássicos. Então temos aí 12 clássicos para ler juntos em 2024. Assinando o Catarse que tá aqui embaixo no box de descrição, você participa do clube e tem acesso a todos os cronogramas de leitura, vlogs de leitura, aos nossos bate-papos e sessões de sprint, entre outras recompensas. Pro ano que vem também eu vou tentar fazer mais alguns sorteios dos livros específicos que a gente tá lendo. Esse ano foi o nosso primeiro ano de clube, eu ainda tô me adaptando, mas pro ano que vem terão algumas mudanças, terão algumas novidades, então se fosse você, não deixava virar o ano sem fazer parte do nosso clube. E aí, se você é novo aqui no canal, ainda não estava sabendo desse clube, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já aproveita para se inscrever aqui embaixo e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que sair vídeo novo aqui no canal. E já deixa o seu like se você gosta de meta, gosta de fazer meta, gosta de separar livros específicos para serem lidos ao longo aí do próximo ano. E se você gosta de clássicos também, porque o vídeo de hoje é sobre eles. Todos os clássicos que eu mostrar no vídeo de hoje estarão linkados aqui no box de descrição com um link que vai te levar direto para a Amazon. Então se você quiser fazer parte do nosso clube e ainda não tiver o livro, comprando por esse link você vai estar me ajudando mais ainda, porque eu vou receber uma pequena comissão pela sua compra e você vai receber o livro novinho na sua casa. Não vão ser os links, assim, das edições exatamente iguais às que eu tenho, porque algumas são edições de clube ou de sebo, enfim. Então eu não vou conseguir colocar as mesmas edições, mas eu vou colocar as que eu considerar, assim, as mais indicadas. Vamos começar. Bom, eu disse que a gente só tem um ano aí de clube, né? Esse ano foi o nosso primeiro ano, mas a gente já começou o ano lendo um poema épico aí, um livro gigante que a gente levou 3 meses pra ler, que foi a Divina Comédia. Então, mesmo que seja só o nosso primeiro ano de existência, eu já resolvi instaurar como uma regra, entendeu? Uma lei no clube, que a gente tem que começar o ano com um poema épico, com uma poesia, ou com coisa assim. Então, vamos de Paraíso Perdido, do John Milton, em janeiro de 2024. Só que esse livro aqui, ele é um pouquinho diferente, porque a Divina Comédia a gente leu em 3 meses, porque a Divina Comédia são 3 livros, mas era reunida em um livro só, assim, desse tamanhozão. Então a gente leu um livro por mês. Esse daqui, ele tem 12 cantos, não sei se vocês vão conseguir ver daí. São 12 cantos. Obviamente que a gente não vai ler um canto por mês, né? Senão a gente vai levar o ano inteiro pra ler isso daqui. São cantos bem maiores do que os cantos de A Divina Comédia. Vai exigir um pouquinho mais de tempo ali na hora da gente cumprir a meta do dia, da semana, mas eu resolvi colocar esse livrão todo para ser lido no mês de janeiro, porque cantos são rápidos de serem lidos. Esse livro é desse tamanho porque ele é bilíngue. Então aqui a gente tem um lado em português e o outro em inglês. E essa edição que eu tenho é do Clube de Literatura Clássica. Eu vou deixar aqui no box de descrição uma edição que, se eu não me engano, é da editora 34, que também é uma das melhores editoras aí para ler clássicos. Então tô deixando, como eu já disse, o link das edições que eu considerar as melhores ou as mais indicadas. Não que eu seja uma super conhecedora de edições. Primeiro clássico que vai fazer parte aí do nosso clube de 2024. O nosso clássico de fevereiro é Coração das Trevas, do Joseph Conrad. Um alívio, né, depois daquele livrão que é Paraíso Perdido, então coloquei aqui um livro curtinho. Essa minha edição também é do Clube de Literatura Clássica, mas esse aqui você encontra, tipo, várias e várias edições de outras editoras para ser lido. De novo, essa minha edição é bilíngue, então ele já é curto, imagina a metade disso aqui. Eu não tô falando a sinopse dos livros, porque alguns deles também eu nem sei a sinopse, tipo esse daqui, Paraíso Perdido também não, mas eu tenho uma vaga ideia, mas também não me arrisco a falar aqui pra depois passar vergonha. Então, não tô falando sinopse, vou deixar o link dos livros aqui no box de descrição pra você ir lá conferir, inclusive a sinopse e a opinião de outros leitores. Então, tá aqui o nosso segundo clássico do clube para 2024. Pro mês de março, eu separei um livro que eu quero ler há muito tempo, também na edição do Clube de Literatura Clássica, Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Esse daqui eu sei do que se trata, porque, enfim, eu tive que ler a sinopse e decorar pra fazer um vídeo. Mas aqui a gente vai ter uma personagem que vai trabalhar de professora, e é isso que eu sei. Meu Deus, eu sou uma vergonha.
É basicamente isso. Ela cresce ali numa cidadezinha, depois ela volta pra dar aulas, vive lá por muito tempo e ela vai, depois que ela é professora, ela vai trabalhar como preceptora de uma criança em específico na casa de um cara ali. E eu não sei se vai rolar romance, não tô interessada em romance, eu quero saber tipo, mais da época, do contexto histórico e tudo mais, da vida da protagonista. Inclusive, esse livro ele é considerado aí um marco na literatura por ser o primeiro, assim, a trazer a biografia de um personagem específico, não de uma pessoa que realmente existiu. Então eu tô bem curiosa pra conhecer essa história aqui. Das Irmãs Brontë, o único livro que eu já li foi O Morro dos Ventos Uivantes. Eu gostei, achei bem interessante, tipo, o envolvimento dos personagens. Não sei se elas têm um estilo de escrita parecido, mas vou descobrir aqui com mais esse livro. E vamos ler então Jane Eyre em 2024. O próximo livro, eu não sei absolutamente nada do que ele se trata. Eu só sei que o título me chama a atenção e essa capa também que é bem bonita, então coloquei aqui pro nosso clube. Eu tento não ler muito sinopse de clássicos porque eu posso acabar ou criando muita expectativa ou não gostando da sinopse e achando que vai ser ruim por causa da sinopse. Então eu tento não saber muito do que se trata para poder me surpreender e ir descobrindo as coisas ao longo, né, do momento ali que eu for lendo. Então aqui a gente tem o vermelho e o negro do Stendhal para abril. Aqui atrás não tem nenhuma sinopse específica, só tá dizendo que ele foi publicado em uma França pós-napoleônica, um clássico da literatura mundial. Aí tá falando que narra a trajetória do Julien Sorel, que é um ambicioso filho de carpinteiro que faz tudo para ascender socialmente e tudo mais. Não dá nenhum detalhe, assim, sobre a história em si. E aqui também nós temos referências de que o Stendhal criou um estilo que influenciou Flaubert e Dostoiévski, tá? Flaubert, que é autor aí de Madame Bovary, que eu adoro, e Dostoiévski, que, né, acho que eu não preciso nem citar um livro que ele escreveu, porque são muitos e é bem conhecido. Então tá aí, dois autores que se inspiraram nesse daqui, então agora eu tô mais curiosa ainda pra conhecer essa história. Esse livro é consideravelmente grandinho, essa edição que eu tenho é da Tag, e eu não assinei, não comprei, isso daqui eu ganhei, veio assim do nada, então eu realmente não sei onde acha essa edição, provavelmente em sebos. A diagramação dele tá assim, marcador querendo cair ali. Eu acho que pode ser tranquila a leitura, ele é grandinho, mas a diagramação também é bem confortável e as páginas são bem grossas. Esse ano tivemos Dostoiévski e Tolstói no clube e pro próximo ano eu coloquei mais um Dostoiévski. Eu li o Dostoiévski desse ano? Não. Mas, enfim, é porque eu criei expectativa demais. É aquele negócio que eu falei, né? Eu vou criando expectativa, na hora que eu leio não é o que eu achei que fosse, e aí eu me decepciono. Então, coloquei aqui Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, pra gente ler em 2024. Essa edição aqui também é do Clube de Literatura Clássica. Será que eu vou conseguir ler esse? Não sei, não faço a mínima ideia do que se trata, nem quero saber. Detalhe, esse aqui eu dividi para ser lido em 2 meses, porque ele é gigante, esse daqui não é bilíngue, então, né, vai dar um pouquinho de trabalho. O tamanho da letra eu acho que tá bom, mas é mais pelo tamanho mesmo, e porque se for difícil, né, vai acabar ficando um pouco cansativo. E vai ter muita pressão para ler ele em um único mês, então eu coloquei ele para ser lido em maio e junho. E como tem ali o livro para ser lido em 2 meses, para dar os 12 clássicos, nós vamos ler 2 clássicos no mês de julho. Um deles eu tenho aqui, o outro eu ainda não tenho que correr atrás, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Deixa eu até ver se é esse mesmo. Esse daqui eu já li, mas quando eu tava enviando, né, os clássicos e as opções que eu tinha pra gente colocar no clube, no ano que vem, o pessoal sugeriu esse livro e o outro que eu vou falar já já. Então esse daqui vai ser uma releitura pra mim. Quando eu li da primeira vez, tipo, eu tenho uma noção de que eu gostei, mas quando eu olho a minha avaliação na Amazon, eu dei, tipo, 2 estrelas, 3 estrelas, e aí eu tô sem entender, assim, o que aconteceu. Eu gostei ou eu não gostei? Então eu vou reler junto com o clube pra poder, né, ter uma noção aí se eu realmente gostei ou não dessa história.
E o outro livro que a gente vai ler no mês de julho é Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Esse eu não li inteiro, eu li um pedaço na época da escola, porque tinha que fazer uma prova sobre ele. Eu comecei a ler, não deu tempo de finalizar antes da prova, então ficou por isso mesmo. Pro mês de agosto, eu separei um livro que eu já comecei a ler uma vez. Foi na primeira vez que eu tive a ideia de ter um clube, assim, pra ler livros clássicos, que foi lá no começo do canal, mais ou menos ali em 2018. E aí, foi um dos primeiros livros que eu tentei ler e não foi pra frente. Eu acho que eu li até a metade e abandonei, que é Lolita, do Nabokov. Então, dessa vez, vamos ver se eu consigo ler ele até o final. É um livro curtinho, mas eu não sei, os personagens são meio cansativos. Mas vamos ver se agora, lendo com outras pessoas, eu consigo, né, ler até o final, porque na época também, da primeira vez que eu idealizei esse negócio de ler clássicos, era sozinha, não era um clube, eu ia ler sozinha pra poder resenhar pro canal. Então agora que tem outras pessoas lendo junto, eu acho que pode ficar mais interessante, mais dinâmico, ouvir outras opiniões a respeito do livro e poder, né, ter outras perspectivas sobre a história. Então tá aqui Lolita para ser lido no mês de agosto de 2024. Já lemos não, né? Vamos ler 2 livros nacionais no mês de julho, né? Memórias Póstumas e Vidas Secas. E aí pro mês de setembro também eu queria colocar um outro livro nacional que também foi sugerido lá no grupo que a gente tem no WhatsApp do clube, que fossem colocados mais clássicos nacionais. Então, além dos 2 livros em julho, a gente vai ler também Incidente em Antares, do Érico Veríssimo. Esse daqui eu tô muito curiosa pra ler, porque a única coisa que eu sei é que vai ter tipo um apagão na cidade e aí os mortos vão voltar à vida. E tipo, é só isso que eu lembro, porque quando eu li a sinopse foi o que me chamou a atenção, foi o que ficou na minha cabeça. Então assim, eu quero ler esse livro basicamente só por causa disso. E se eu não me engano, tem uma novela inspirada nesse livro. Não que eu vá assistir, mas fiquei de curiosidade. Se pro mês de setembro nós temos um livro nacional, é óbvio que pro mês de outubro a gente tem que ter um livro temático também pro mês do Halloween. E nós vamos ler Drácula. Esse daqui também eu posso considerar um caso de releitura pra mim. Eu li, não considero que eu li porque, enfim, várias questões. Em 2019 ou 2020, não me lembro. Na época, nem era essa coisa de clube, assim, eu só queria ler. Eu acho que eu tava participando de uma leitura coletiva, inclusive, e eu não tinha o livro, então eu fui ouvir o audiobook. Péssima decisão, entendeu? Foi a pior escolha que eu já fiz, foi ouvir o e-book desse livro. Eu ouvi até o final, mas eu não lembro de uma palavra. Então, assim, por isso que eu não considero tanto uma releitura, não considero que eu li esse livro. E aí vamos ler, então, Drácula em outubro de 2024. Essa minha edição é da Dark Side. Pro mês de novembro, eu queria colocar algum livro, assim, que eu quisesse muito ler, alguma coisa assim muito especial, por ser o mês do meu aniversário. Então, eu fiquei olhando, eu pensei em reler Madame Bovary, pensei em reler Mal Flanders, pensei em reler também O Retrato de Dorian Gray, mas eu acabei optando por colocar um livro que não fosse uma releitura, né, até para conhecer uma obra nova nesse projeto que é para isso. Então, coloquei O Amante de Lady Chatterley. E eu sei que tem um filme que saiu esse ano, inclusive, e eu quero muito assistir. Eu vi muita gente falando bem, vi gente falando mal, mas eu quero ler o livro primeiro, então vamos ler O Amante de Lady Chatterley em novembro de 2024. Essa edição da Antofágica tem muitas ilustrações, algumas que não dá pra mostrar porque são meio assim duvidosas. Mas nós temos ilustrações, assim, de páginas inteiras, tipo, muitas ilustrações mesmo. Olha isso. Então, eu acho linda essa capa, o título me chama a atenção. O nome do autor também é um autor que eu já tenho um outro livro dele por aqui, mas eu resolvi começar com esse, que tem adaptação. Então, se eu não entender o livro, se eu não gostar do livro, eu posso apelar pro filme. E aí vamos ler, então, esse livrinho em novembro. E se temos nacional no mês de setembro, terror no mês de outubro, tem que ter um livro meio vibe natalina aí no mês de dezembro, né?
Então, esse ano, inclusive, o clássico desse mês de dezembro é Oliver Twist, do Charles Dickens, que eu achei que passava uma vibe de Natal, tipo, vozes da minha cabeça me disseram isso, e eu resolvi colocar ele pra ser lido esse mês. Então, pro mês de dezembro do ano que vem, eu resolvi colocar outro livro do autor, que no caso aqui é Grandes Esperanças, um grande livro pro último mês do ano. E nessa edição que eu tenho da Abril, a diagramação é bem confortável. O livro pode ser grande, mas ele tem esse tamanhozinho menor, né? Então acaba que fica meio equilibrado. Ele tem aí suas 650 páginas, mas eu acho que pro final do ano, assim, o pessoal tá de férias e tudo mais, dá pra ser lido tranquilamente. Não tenho a mínima ideia do que esse livro se trata. Vamos descobrir junto sobre o que se trata. Não vou ler sinopse na internet. Esses são, então, os 12 clássicos que a gente vai ler aí ao longo do ano de 2024. Se você já leu algum desses livros, comenta aqui pra eu saber. Diz aí o que você achou. Se você não gostou, se você gostou, se recomenda, se não recomenda. Sem spoilers, por favor. E se você vai participar de alguma dessas leituras, me deixa saber aí nos comentários também. Eu falei os meses que a gente vai ler, justamente pra, se você não quiser participar do clube, mas mesmo assim quiser ler os livros, você pode ler e depois, conforme eu for falando sobre eles aqui no canal, você pode vir comentar como foi a sua experiência. Mas, como eu disse lá no clube, a gente tem as sessões de discussão, tem sessões de sprint, a gente conversa sobre os livros no grupo também do WhatsApp, tem os vlogs de leitura e tem esse conteúdo assim a mais. Então, recomendo que participe do clube oficialmente, mas pode ler por fora também. É só me chamar, tipo, no Instagram, aqui nos comentários, pra gente conversar sobre o livro. Eu vou ficando por aqui, então espero que vocês tenham gostado e a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau!